Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz para nós, aleluia, que, aleluia, os Acã, eles gostam de quê, irmão? De dinheiro, gosta de ouro, gosta de prata, aleluia. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz assim que, aleluia, não é Deus em primeiro lugar as coisas do mundo, mas para você e para mim, nós estamos entendendo o que Deus está falando. Diga glória a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas vai ser o quê? Vai ser acrescentada na minha e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus eterno. Meus queridos, a palavra do Senhor diz, para nós encerrarmos aqui nessa noite, aleluia, 4 virtudes para derrubarmos as muralhas: ter o Espírito Santo, aleluia, alimentarmos a palavra de Deus, separar do que é mal, aleluia. Nós temos um versículo lá em Josué, não sei se você já viu, meus irmãos, lá em Josué, não, em Provérbios capítulo 30, verso 15, é outro espírito de Acã que tinha no meio, aleluia, do povo. Por isso Deus estava pedindo para Josué, aleluia, pedir para o povo santificar. A Bíblia diz assim, ó, que a sanguessuga, ela tem 2 filhas, aleluia, uma chama Dá, aleluia, já viu isso? A sanguessuga tem 2 filhas. Então o espírito, meus irmãos, aleluia, lá de Acã, o que ele quer? Ele quer só dar, ele só quer me dar, aleluia. Mas nós estamos aqui para, aleluia, oferecer nosso louvor. Deus, levanta a sua mão para oferecer nossa adoração. Glória a Deus. Glória ao Rei do Rei. Glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, irmãos. A quarta aqui para nós, irmãos, encerrarmos. A quarta virtude que Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quarta, a virtude que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Glórias a Deus. Deus, Ele dá estratégia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai dar estratégia para você vencer essa luta. Aleluia. Deus vai dar estratégia para você vencer essa batalha. Glórias a Deus. Qual que foi a estratégia que Deus deu, aleluia, e que eu gostei que o pastor, aleluia, estava fazendo aqui com os irmãos, aleluia. Qual que é, pastor? É fazer o quê? Campanhas. Fala para o seu irmão, fazer campanhas. Fazer campanha, irmãos. Quando você faz campanha, o gigante cai por terra. Quando você faz campanha, a muralha cai por terra. Então isso que o pastor da igreja está fazendo aqui, que eu estou fazendo, é estratégia que Deus está dando para os líderes, para a igreja ser o quê? Ser vencedora. Quem pode entender da glória para Jesus de Nazaré? Glória a Deus. Você está entendendo? Você está no meio de uma estratégia. Fala para o seu irmão, você está na estratégia de Deus. Fala para o seu irmão, você está no meio da estratégia do Senhor. Qual que é a estratégia, pastor? É fazer campanha. Aleluia. O que está acontecendo então, pastor? Hoje em dia, meus irmãos, não sei se está acontecendo por aqui, mas os crentes hoje estão preguiçosos. No nosso tempo, eu me lembro quando me converti, irmãos, eu morava lá na cidade. E eu saía de bicicleta carregando o Robinho no cano, carregando a minha pastora Vera atrás, e íamos aqui na Vida Abundante, lá no segundo retiro da Mantiqueira, aleluia, e enfrentava chuva, calor, frio, mas voltava dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Aí hoje as pessoas falam assim, mas pode, o que aconteceu com ele? Ele conseguiu aposentar fácil. A esposa dele também, aleluia, ele está assim, será que fez isso? Irmão, é Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando você entra na estratégia de Deus, Deus dá vitória para você. Aleluia. O diabo fica louco, porque quando você está abençoado, quando você está, aleluia, o inimigo se levanta. Mas se levanta para cair, diga glória. Glória a Deus. Diga glória. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nós estamos falando aleluia, que o quarto que Deus está falando para nós essa noite, virtude
atitude que nós temos que fazer é entrar nessa estratégia de fazer o quê? De fazer campanha. Campanha traz bênção, campanha traz vitória. Quantas campanhas? Eu me lembro quando eu fui entrar, eu estava trabalhando lá numa Vica com o João, e eu fui sair de lá, meus irmãos, e eu fiz uma campanha dizendo: Senhor, abre uma porta para mim. E quando eu estava terminando a campanha, o telefone tocou na casa da minha mãe e chamou eu lá, e lá fiquei 26 anos e 6 meses. A porta que Deus abriu. Diga a glória a Deus essa noite. Glória a Deus. Campanha, quantas campanhas nós fizemos? Campanha para Deus dar vitória no terreno, numa casa. Campanha para Deus abençoar filho, para abençoar, aleluia, a nossa família, abençoar a nossa casa, abençoar irmão, abençoar a igreja. Quantas campanhas? Deus deu vitória em todas as campanhas. Então não fique em casa, vem para a campanha. Não fica na sua casa, venha para a campanha. Glória a Deus. Provérbios 6,6 diz assim, ó: vai ter com a formiga crentes preguiçosos. Deus eterno. Vai ter com a formiga. Quer dizer, irmãos, não quer. Esses dias o irmão falou para mim, pastor, aleluia, eu não estou vendo sinais mais, eu não estou vendo isso, aquilo, outro. Eu estou vendo na igreja, estou vendo a pessoa aceitar Jesus, estou vendo a pessoa chorar, estou vendo os demônios cair por terra, aleluia, meus irmãos, aleluia. E eu pensei comigo assim, irmão, aleluia, o irmão não vem na oração na terça-feira, não vem na consagração, né, Malair? Na consagração que nós marcamos, parece na igreja 1 a 2 vezes por mês e quer ver sinais, aleluia, hein? Sem pagar preço, sem marchar, sem fazer campanha, ei, irmão, aleluia, está entendendo? Deus está dizendo para mim e para você: nós temos que fazer o quê? Tem que marchar, aleluia! Glória! Fala para o seu irmão: tem que marchar, irmão, fala, mas tem que marchar. Tem que marchar. Deus falou para Moisés: ordena ao meu povo que marche. Quando eu vi vocês marchando aqui, eu falei: meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda ver o jovem marchando, colocando para fora, aleluia, tudo, né, meus irmãos? Aleluia. Marchar, sabe o que é marchar, irmãos? É uma demonstração de obediência e uma demonstração de obediência à instrução de Deus. Então, quando você está fazendo campanha, você está marchando. E quando você está marchando, você está obedecendo o quê? Aleluia, a instrução que Deus deu para seu povo. Ordena ao meu povo que marche. Quando o povo lá no deserto, eles pararam para descansar. A Bíblia diz que eles não pararam para descansar, mas pararam para descansar, para beber, pararam para festejar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles levantaram o bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Então não pode parar, não pode parar, aleluia. Tem que continuar marchando. Diga para o seu irmão: continuar marchando.